Ângela, vamos lá. Eu vou começar a aula aqui. Nós vamos falar, primeiramente, sobre uma pequena revisão que nós fizemos em teleterapia. E Sim, depois disso, nós vamos entrar num assunto novo. Tranquilo? sim, Você está vendo a tela aí? Planejamento em teleterapia? sim, tô vendo. Muito bem. Então, vamos lá. O que ocorre aqui? Nós já falamos desde o começo sobre planejamento em teleterapia e na última aula nós falamos sobre o GTV, que é a massa palpável, nós falamos sobre o CTV, que é a margem já com o CA, com o câncer, e o PTV, que é o volume, correto? Sim, O que serve isso? É para eu determinar qual vai ser o meu protocolo de acesso a esta estrutura, qual a melhor capacidade para eu fazer com que esse tumor se retraia e também qual é o tratamento mais plausível para esse paciente. Então, eu tenho uma área em torno do meu tumor, eu vou traçar o meu CTV, que é uma área um pouquinho maior, justamente para eu poder dar uma garantia de segurança da eliminação do tumor. E depois, sim, eu vou ter a minha margem final, que é a minha margem de segurança cirúrgica. Eu vou irradiar esse tumor o mais próximo possível, com aquele sistema de colimação individual. Esse tumor vai diminuir de tamanho, aí eu vou aumentar a minha margem de segurança para eu fazer a remoção, e depois eu vou fazer a cirurgia. Depois disso, como você mesmo respondeu na última aula, nós temos aí a parte do exame, cujo qual nós fazemos o processo pós-cirúrgico nesse paciente, correto? sim, Então, eu tenho o GTV, está em azul, é a região onde eu tenho o meu tumor. O CTV, que é a minha margem de segurança em torno dele. E o meu PTV, que é o volume total que vai ser irradiado. Então, eu tenho aqui as margens, ó, centralizando a minha radiação e a minha colimação em torno da minha estrutura de interesse. Essa imagem aqui é uma imagem de tórax axial. Eu tenho aqui na parte anterior o externo, né? Tenho aqui a parte anterior o externo. Na parte posterior eu tenho coluna vertebral e aqui partes dos meus arcos costais, juntamente com escápula e clavícula na parte superior. Beleza. No crânio ou em qualquer outra parte do corpo, funciona da mesma forma. Então, o que vai ocorrer? Eu vou ter lá o meu GTV, que é a definição do volume de tratamento radioterápico, o CTV e o PTV. Mesmo que ele seja dentro do encéfalo, mesmo que ele seja dentro dessa margem de segurança, a quantidade de radiação que esse paciente vai receber é grotesca, tem que ser grotesca. Por quê? Porque é essa quantidade de radiação que vai afetar as minhas células tumorais, impedindo que elas evoluam mais rápido que o tecido adjacente, e assim que ela tiver essa perda de volume, o tecido adjacente vai acabar suprindo a necessidade da região, se restaurando e repondo o tecido positivo, ou seja, o tecido sadio naquela região de interesse. Então, a minha definição de volume para o tratamento em uma reconstrução 3D, bem rústica, é essa aqui, ó, PTV, a minha parte vermelha, GTV, essa minha parte alaranjada aqui. Para qualquer definição, eu vou ter que obrigatoriamente utilizar aquele processo de fundir as imagens. Então, eu vou ter uma imagem de raio-x convencional, uma imagem de tomografia computadorizada, eu vou ter uma imagem de ressonância magnética nuclear e, se for possível, uma ultrassonografia. Cada uma delas vai me dar uma profundidade ou tipo de visualização da região para que quando eu faça o modelo
da minha incidência nesse paciente, ele acaba se fundindo uma imagem na outra, me dando valores mais precisos de quantidade de radiação, de qual é a proteção, modelo de colimação. Evidentemente que eu vou precisar também do quê? Eu tenho que saber a região, eu tenho que saber a estrutura, qual é o limiar de radiação que essa estrutura pode ou não receber, né? Então, eu vou ter esse processo envolto dentro do meu exame diagnóstico para poder realizar o exame. Dentro do software, eu vou ter uma janelinha assim, essa janelinha parece um MS-DOS. Na verdade, existem alguns programas que usam Fox. São plataformas virtuais onde eu coloco aquilo que eu procuro, as informações da minha imagem para esse paciente, e o computador ele vai me dar a quantidade de radiação e as dimensões dessa região. Então, aqui, ó, lateral, longitudinal e o axial. O que esse computador vai fazer? Eu vou voltar à imagem. Aqui eu não tenho as dimensões da radiação que ele vai ser empregada. Ele vai me dar aqui, ó, um quadrante, outro quadrante, abaixo mais 2 quadrantes. Significa que cada quadrante que eu tenho aqui é uma quantidade de radiação nessa região que vai ser recebida. Olha lá, tá? Esses valores vão aparecer no campo do computador, informando quanto de radiação essas regiões vão acabar recebendo. Bom, tirando isso, vai ter a fusão das imagens e eu vou ter aqui o meu tumor e o GTV livre que vai incidir dentro desse setor, desse tumor. Então, eu vou ter aqui um volume tumoral de 11,7 mililitros, perdão. Esse valor tumoral tem que diminuir a 9,8 mililitros. Depois, com a inspiração, 7,4 mililitros. Vou voltar aqui. Por que essa diferença? Essa diferença significa que o meu paciente está inspirando e expirando. Quando ele inspira, a quantidade de radiação que ele vai receber é uma. Quando ele expira, a quantidade de radiação que ele vai receber vai ser outra, porque há uma movimentação desse tumor e a radiação é emitida conforme a movimentação desse tumor. Então, a pessoa vai ficar respirando normalmente, eu vou atingir a radiação dela, tanto em sístole quanto em diástole, em tempo real, sem que haja perda da quantidade de radiação ou dano ao paciente devido à radiação que está sendo empregada sobre ele. Ó, com a infusão, e assim vai, até que eu vou ter um volume livre de 77 mililitros em relação à movimentação desse meu paciente. Bom, e há outras definições para esse tratamento. Então, eu tenho uma definição de volume aqui do tratamento de radioterapia. Nesse caso aqui, nós temos uma sonda e aqui eu tenho uma imagem de uma região que está sendo irradiada. Ó a quantidade. Eu tenho 45 grays na região adjacente, mas onde eu tenho o meu GTV, eu tenho uma concentração de radiação maior, 54,4 grays. No crânio, ou seja, em qualquer outra região do organismo, o processo sempre vai ser o mesmo. Então, eu tenho aqui uma imagem técnica. Isso aqui é uma imagem moldurada que é feita manualmente em cima da imagem radiográfica convencional. E nessa imagem convencional, eu vou fazer com que o meu computador aceite a minha modulação dentro da região do meu interesse. Então, emprego de mais de um campo de radiação. Porque eu vou ter a movimentação do meu equipamento em torno da cabeça desse paciente. Então, eu vou ter aqui 2 campos, lateral direito, lateral esquerdo. E aqui eu já vou ter 8 campos diferenciados, tanto posterior, anterior, oblíquo lateral direito, oblíquo lateral esquerdo, oblíquo póstero anterior direito e póstero anterior esquerdo e látero lateral. Então, de 8 lados,
o mesmo tumor vai ser irradiado, independente da sua consistência ou localização. Então, eu vou atingir esse tumor de todos os lados, para que eu tenha um rendimento maior ainda da minha radiação, e esse paciente venha a ter o tumor diminuído e possa passar ou pela cirurgia, ou até mesmo pelo processo de quimioterapia, ou outras, extração, ou seja lá o que for feito para poder sanar com essa patologia. Bom, o emprego de mais um campo, ele vai vogar o quê? Quais são as regiões que vão ser atingidas? Porque mesmo que o tumor seja lá no centro do encéfalo, eu tenho que fazer um mapeamento, não é? Então, vamos supor, eu vou atingir o tumor, está lá no centro hipofisário. Se eu atingir ele antero-posterior, o que eu vou ter na linha de frente? Os cristalinos, globos oculares e nervos oculares, que são facilmente atingidos por radiação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um protocolo para proteção dessas regiões que são mais radiosensíveis, para que a pessoa não venha a desenvolver um efeito colateral. Bom, o software, aqui nós temos o Soma Vision, isso aqui é um exame de pelve, eu vou ter justamente isso. O PTV, eu vou ter aqui a tomografia computadorizada e todo o planejamento que foi feito em cima dessa pelve. Então, vários exames foram traçados, foram fundidos e as medições foram realizadas através do meu software. Para eu saber como vai ser a incidência dessa radiação, o computador vai me fornecer uma imagem tridimensional da minha estrutura de interesse. Essa imagem tridimensional serve para eu ter um pouco mais de realidade de como vai ser o comportamento da radiação sobre o fator tumoral na hora da minha aplicação. Então, antes disso, eu passo por um teste, né? Eu vou colocar lá o paciente fazendo um exame e ele vai fazer uma simulação antecipada de como vai ser realizado o exame dele. Depois que essa simulação for concluída, aí sim ele vai para a mesa de exame. Isso é um capricho, né? Nós podemos transformar essa imagem em 3D e colorir as regiões de interesse, tanto as regiões que vão ser aplicadas radiação, como a região aqui da próstata e na parte posterior do reto. Por que eu tenho que ter a parte posterior do reto visualizada? Porque a quantidade de radiação que vai receber essa região é muito alta. Então, eu posso desenvolver patologias referentes à quantidade de radiação na parte posterior dessa estrutura, se eu não conseguir separar ela na hora de eu aplicar meu feixe de radiação. Bom, simuladores nós já falamos, são diversos simuladores que nós temos aí em relação a isso. Então, tem o simulador de cobalto, tem o simulador o tomógrafo, né, simulador, e assim por diante. Esses equipamentos aqui, pelo menos um deles, para eu poder realizar a radiação ionizante, eu preciso ter, tá? Então, simulador de cobalto, ó, aparelho gira em torno, a mesa também, e a fonte de cobalto fica na parte superior. Simulador de cobalto. Cobalto vocês já viram em física das radiações. Então, as mesmas características físicas de que o cobalto 60, ordem de voltagem aplicada idêntica aos dos raios-x convencional, e são dispostos os mesmos acessórios para o TTO, trabalho de difusão de perfusão, de 80 centímetros para a simulação em todos os tratamentos. Tá? Simulador em tomografia computadorizada, e aqui os traçados que nós fazemos na região pélvica do paciente. Então, tem aqui um planejamento, ó, uma incidência, duas incidências, terceira incidência. Essas marcações, elas são colocadas no corpo do paciente. Então, o paciente, ele vai lá, é feita uma marcação desse paciente, e essa marcação vai ser sempre onde eu vou fazer a incisão
da minha radiação na pelve desse paciente. Essa marcação é feita na pele do paciente, tá? Então, é recomendado que o paciente que vai fazer um tratamento um pouco mais prolongado acabe não se desfazendo dessa marcação. Coloque lá um esparadrapo em cima na hora do banho. Por quê? Porque nós vamos utilizar aquela marcação no decorrer de um determinado tempo. Tomografia simulador utiliza os departamentos que não dispõem do simulador próprio. Eles não dispõem das mesmas características físicas e utiliza detectores para a revisão das imagens tridimensionais. São dispostos os mesmos acessórios de atendimento. Tá? Então, eu tenho lá o meu paciente, eu vou fazer um check-up de isocentro e vou fazer um check-up das colimações que eu vou utilizar para esse tratamento. Então, isso é realizado em bloco. Está aqui o tomógrafo, ó. O paciente é colocado aqui, eu vou usar as medições, e depois que ele realiza as medições aqui de conferência, eu vou aplicar a radiação nesse paciente. O simulador está designado a ser utilizado para identificar o volume a ser irradiado durante o tratamento. Permite também realizar verificações de posicionamento, é aquilo que eu acabei de falar. Eu vou usar esse simulador para checar as informações que eu já tenho no protocolo desse paciente. Vai realizar todas as funções do acelerador, com o de mesa e do pendente, ou seja, podemos realizar qualquer procedimento nesse equipamento. Da mesma forma que o paciente vai ficar na mesa da radioterapia, eu consigo posicionar ele também na mesa desse simulador. É equipado com um sistema anticolisão, totalmente informatizado, e está a rede de Eclipse podendo informar e exportar todos os dados de planejamento para o área. Então, ele vai pegar todas as informações ali e vai transferir para o programa final que vai ser realizado para poder fazer esse exame diagnóstico e colocar a radiação no paciente. As imagens podem ser salvas como em qualquer outro tomógrafo e como em qualquer outro computador. A fusão das imagens. Imagens onde o imager não consegue captar todo o campo, pode-se utilizar a função de junção de imagens. As imagens adquiridas durante o procedimento podem ser trabalhadas em escala de cinza ou com aplicação de filtro. Eu não sei se vocês estão vendo tomografia computadorizada agora, mas se vocês estiverem vendo, vão perceber que é o seguinte, o tomógrafo ele tem vários filtros, ele tem um filtro para partes moles, um filtro para parte óssea, ele tem reconstrução 3D, eu posso colorir essa reconstrução 3D, não vai ter problema algum nesse sentido. Esse equipamento, ele faz a mesma coisa, tá? Então eu posso trabalhar a tonalidade de imagens, posso mudar, alterar essas imagens, e dentro dessas alterações, eu consigo visualizar melhor a região de interesse ou não. Ele vai dispor dos combinadores e as imagens adquiridas podem ser enviadas para impressoras Dacom, ou impressoras de papel, ou jogada no CD, ou mandada por e-mail, ou mandada pelo Pax. Depois que a imagem for digitalizada, você faz o que quiser com ela. Tá? Você pode alterar, montar e daí por diante. Bom, este equipamento realiza 2 tipos de técnicas de planejamento. O de FOP ou isocêntrica. Possui um comando que permite delimitar proteções na imagem para posteriormente ser impressa. Nós já falamos isso. O médico pode, na imagem, adquirir e definir pelo CTA, enfim, ele consegue visualizar aquilo que ele quiser dentro do programa. Como que funciona isso? Para eu ter essa imagem, eu tenho que usar aquele princípio da formação da imagem que vocês devem estar vendo com o professor Felipe Tanikawa. Como que é essa formação de imagem? Eu tenho que ter pelo menos 3 fatores, eu tenho que ter pelo menos 3 eixos para eu poder capturar um ponto específico no espaço, fazer uma triangulação. Então, eu tenho aqui o eixo X, o eixo Z e o eixo Y. Através desses 3 eixos, eu consigo colocar a minha radiação especificamente no isocentro do meu ponto de interesse. E esse isocentro é onde vai ser aplicada a radiação e eu vou
irradiar esse tumor do centro dele para as extremidades. Os imobilizadores. Imobilizadores, nós temos diversos imobilizadores que utilizados. Quando vocês foram até a Clínica São Sebastião, naquela visita técnica, foi mostrado para vocês alguns imobilizadores. Esse aqui é a máscara de pescoço e cabeça. Ela é colocada na água quente, é um tecido termorretrátil, então ela vai expandir a hora que ela for aquecida e depois ela vai endurecer na hora que você colocar sobre o rosto do paciente. Então é uma máscara de expansão, eu vou prender ela no suporte de cabeça quando estiver posicionando o paciente, e nelas vão as mesmas marcações que eu registrei lá no corpo do meu paciente. As marcações, elas têm que coincidir uma com a outra, tá? Por quê? Porque a diferença dessas marcações vai alterar o meu ponto de incidência da radiação e vai alterar o meu ponto de projeção interno dentro do crânio desse paciente. Então, os pontos de referências têm que estar exatamente juntos um com os outros para eu poder realizar o exame. Toda a máscara, ela primeiro é aquecida, aguinha morna ali, temperatura de uns 40, 45 graus, aí ela vai ficar elástica, ela é esfriada e colocada no corpo desse paciente. O paciente ele vai ser o único a utilizar essa máscara. Eu não consigo utilizar o mesmo material para um outro paciente. O molde é único, tá? Depois da utilização dessa máscara, esse material é desmanchado, é desfeito, é mandado para uma reciclagem e depois ele retorna novamente para ser utilizado em outro paciente. Um produto novo já foi esterilizado, já foi utilizado de outras formas, então ele vai passar por um processo de degeneração e depois regeneração novamente. Existem vários modelos. A parte de imunização dentro da radioterapia, principalmente no setor infantil, as pessoas geralmente costumam fazer o quê? Eles pegam uma máscara dessa, setor infantil, aplicam uma fantasia em cima para agradar a criança e manter a criança tranquilizada na hora da realização do exame, tá? Existem pessoas que têm fobia. Então já tem um agravo. Ela já sofre de uma patologia, ela vai sofrer com uma alta concentração de radiação no crânio, no pescoço, e ela tem fobia de ficar imobilizada sobre a mesa durante determinado tempo, ainda que seja rápido, ficar imobilizado. Posso colocar o paciente em decúbito ventral com a máscara, posso colocar ele em decúbito dorsal com o crânio lateralizado com a máscara, em decúbito dorsal, depende da região que eu quero expor a radiação ionizante. Modelo para pescoço e para crânio são vários, são diversos que nós temos para deixar o crânio do paciente o mais próximo possível, facilitar o máximo possível a emissão da radiação e a projeção da radiação sobre esse tumor. Então, eu tenho os elevadores, né? Que eu vou colocar a base aqui, coloco lá, posiciono o paciente, jogo a tela por cima, imobilizadores para cabeça e pescoço. De pelve existem vários modelos, um que é bastante utilizado é o hidrovácuo, mas esses modelos de pelve também são utilizados, o processo é o mesmo, vou aquecer esse material sobre a água morna, a água aquecida, vou colocar sobre o corpo do paciente, vou fazer as marcações nele, assim como eu fiz as marcações no paciente, e esse vai ser o imobilizador. Toda vez que eu colocar o paciente lá, eu vou irradiar a mesma região. Professor, e se no decorrer do tratamento o paciente engordar? Pode acontecer isso, tá? O paciente ganhou peso. De repente está fazendo quimioterapia e radioterapia e a pessoa acaba ganhando peso. É feito um outro molde, é feita uma outra análise para ver se aquele molde ainda é aceitável, ou então realizado um outro móvel. Se ela emagrecer também, é realizado um outro molde. O importante é que o paciente esteja imobilizado e a radiação não seja irradiada, não seja extravasada para outra região, além da região de interesse. Então, se for necessário, no decorrer de um mês,
fazer novamente o molde, né, o molde será feito novamente. Aqui nós temos o hidrovácuo, ou VacFix. Isso aqui é um saco. Dentro desse saco aqui tem um monte de esferinhas, como se fossem umas bolinhas de isopor. O paciente se deita aqui, ele é ligado num compressor, ele retira o ar de dentro desse compartimento, desse saco, e ele fica no molde daquele paciente. Você fecha, a pessoa vai se levantar e o molde vai continuar sendo o mesmo. Pronto, imobilizou a pessoa, tá? Imobilizou a pessoa. Então, pode ser simplesmente para corpo total ou só para um braço e daí por diante. A pessoa levanta, ó, o molde dela fica aqui como se fosse um molde de gesso. Na verdade, é só um equipamento. Se eu abrir a válvula aqui, o ar vai entrar novamente e ele vai ficar mole de novo. Vou higienizar, colocar outra pessoa lá, coloco no vácuo novamente, ele endurece, enrijece e fica no formato da pessoa, formato de interesse. Isso aqui é muito prático, entendeu? E é bem rápido de você preparar, e você prepara na hora ali com o paciente no simulador. Bom, imobilizador para tratamento de pelve e tórax também posso utilizar o hidrovácuo. Suporte existe vários modelos, tanto para segurar para cima, nas laterais, para baixo. O suporte ele é ajustável, evidentemente que existe aqueles que se utiliza mais, outros que se utiliza menos, mas todos eles são suportes para eu fazer com que o paciente não se movimente e fique mais confortável possível na hora do exame, tá? Então, ó, o paciente deita com a cabeça aqui, eu tenho duas abas que são os suportes de braço, né? E as mãos ficam agarradinhas aqui, ó. Parece um aparelho que você encontra nas academias aí, mas é para sugerir o conforto para esse paciente, ó, que já mudou o posicionamento das mãos, para que ele não se movimente na hora que eu vou realizar a radioterapia. Bom, aqui eu tenho para abdômen, e esse aqui é uma vazão para as mamas. A pessoa deita aqui em decúbito ventral, as mamas passam pelo orifício, apoio o rosto aqui, para ter mais conforto, e as pernas nessa região, para que eu possa irradiar esse paciente, tanto para as mamas quanto para a pelve também. Bom, imobilizador para a mama é um outro modelo. Eu tenho, o paciente se senta aqui, posiciona os braços na região superior e a mama fica exposta para poder ser irradiada. Professor, todas as clínicas têm esses materiais? Não sei, eu acredito que alguns haja em adaptações, viu? Eu não vi em nenhum setor todos esses equipamentos ainda para poder afirmar para vocês, não, o hospital tem que ter. Mesmo porque na radiologia, lá no setor diagnóstico, às vezes você precisa de um avental de chumbo, não tem, né? Na odontologia, você precisa de um jaleco, um saiote, não tem. Então, não dá para você afirmar esse tipo de coisa, tá? Então, tá aí mais um imobilizador de mama. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação, agora, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, a gente está em pandemia, né, Covid, esses pacientes que são imunodeprimidos, como que eles fazem o tratamento? Eles param? Eu sei que tem um limite que você para e não perde o tratamento porque é contato direto, né? Como que fica aí nessa situação? Você está falando de soro positivo, de Covid confirmado, confirmação de Covid, é isso? Não, eu digo assim, ó, porque pode ser um exemplo também, mas eu digo, os pacientes continuam no tratamento mesmo querendo ou não se expondo a pegar o vírus, por exemplo? Tá, aí são dois protocolos diferentes. Além do protocolo da radioterapia que ele vai ter que obedecer, ele também vai ter que obedecer o protocolo de reclusão do Covid, tá? Então, ele vai na clínica fazer? Sim, todo mundo na clínica vai estar utilizando os EPIs, máscara, luva, no atendimento, na recepção, porque o tratamento dele não pode ser interrompido. Sim. Né? É importantíssimo que o tratamento dele não seja interrompido, porque senão não há regressão do tumor e ele não consegue dar continuidade à cirurgia, ou seja lá o que ele vai fazer, tá? Então, assim,
desde que eles sigam o protocolo na clínica, vai funcionar normalmente. Porque é alto risco, né? Alto risco. Eu sou um doente cardíaco, preciso colocar um marca-passo. O médico não está fazendo cirurgia de cardíaca, por quê? Por causa do Covid. Não existe isso. Não existe isso, né? Primeiro porque essa história de Covid aí está muito mal contada, né? Tem coisas aí que, na verdade, a gente nunca vai ficar sabendo. Se ficar sabendo é só daqui a 100 anos, porque a situação está muito estranha. Mas, enfim. Então, assim, cada um tem que seguir o seu protocolo. Não tem outra forma. Agora, já imaginou, Sângela, a pessoa está fazendo um tratamento radioterápico, não realiza o tratamento por causa do Covid, e aí tumor mata. Se ela fizer o tratamento, Covid mata. Como é que faz? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O protocolo tem que ser seguido. Tranquilo? Sim, obrigada. Então, tá aqui um posicionamento, ó. Eu tenho um suporte aqui para as mamas. O braço do paciente está apoiado aqui, ó, de forma a deixar a mama exposta e dar mais conforto para esse paciente. E a radiação vai incidir aqui, ó, médio lateral, lateromedial, superinferior, inferior superior. Depende muito do que eu preciso fazer para esse paciente ter o conforto dele e fazer radiação da mama. Materiais de apoio. Apoio de pé, de joelho, para manter as pernas curvadas. Nós temos bastante também material de apoio na tomografia computadorizada e ressonância magnética. Por quê? O paciente vai fazer tomografia computadorizada e ele coloca o conforto para as pernas, principalmente se ele for fazer coluna, para a coluna ficar mais próxima possível da mesa. Aqui não é diferente, né? Coloco as pernas do paciente aqui, os pés encaixadinhos aqui no conforto, e esse conforto ajuda, me facilita o tratamento desse paciente. Material de apoio para o rosto. Quem já fez aquelas quick massagem rápida, sabe como que é, né? Coloca o rosto aqui enquanto você é massageado. Tracionador. Tracionador nós também utilizamos na tomografia, no raio-x convencional nós também utilizamos. O que é esse tracionador? Isso aqui é um elástico. Então, eu quero, por exemplo, colocar o ombro da pessoa para baixo. Então, o que é feito? Amarra-se isso aqui no punho da pessoa, ou ela segura, dependendo da condição física dela. Ela estica as pernas e a pressão das pernas vai fazer com que as escápulas e a clavícula se abaixe, dando possibilidade melhor para a irradiação do meu equipamento, tá? Então, tracionador é muito importante no raio-x, apesar que às vezes a pessoa improvisa, né? Apoio de pé e joelho, nós conversamos, falamos sobre isso. Castanha de chumbo. Essas castanhas de chumbo é para colocar em determinadas regiões, para evitar que a radiação atinja, geralmente, globo ocular, testículo, região do gonodal. Então, nós colocamos. Isso aqui é para globo ocular, ó. Tem vários tamanhos, a pessoa deita lá e eu coloco sobre o olho da pessoa para que a radiação, uma proteção a mais para o cristalino, porque ele sofre bastante com essa incidência de radiação. Sângela, dúvida até aqui? Não, só aquela parte que você falou que, pelo menos eu vou ter que estudar aquele V e coisa, e que a área que delimita, a área que aquilo ali eu vou ter que estudar. Sim, ó, eu acho que a aula passada, que está aí para vocês, lá nós falamos disso na aula passada, sim, tá lembrando? Sim. Mas é questão de estudar mesmo, pelo menos para mim. Para gravar e não confundir, né? O C. Isso. Mas está bem explicativo. Isso. No último vídeo nós falamos bastante sobre ele. Bom, vamos lá. Vamos para a última parte. Eu vou dividir novamente a tela aqui. Apareceu para ti? Está aparecendo. Apareceu. Vamos falar um pouquinho sobre Image Gate. Essa Image Gate é um pouco mais complicado, mas acho que as imagens que nós temos aqui
seja mais facilitada para vocês entenderem. O que é a ImageGate? É justamente a plataforma que eu tenho de acesso, é aquilo que eu vou visualizar na tela do meu computador, onde eu vou colocar as informações do meu paciente. Então, eu tenho o Cone BIM, que vai me dar os traçados, e aqui é muito parecido com aquilo que nós vimos no outro programa, tá vendo? O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, esse material é do Hospital Sírio-Libanês, próstata com ou sem sementes de ouro, cabeça e pescoço, pulmão e hipofracionamento. Quando eu falo sementes de ouro, Sângela, já que tu é a única que está na sala, eu estou falando de radioterapia ou braquiterapia? Braquiterapia, porque vai... Braquiterapia. Por quê? Porque vai ter contato direto com o tumor? Muito bem, very good. É exatamente isso, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, próstata sem sementes, 78 grays. Nos 3 primeiros dias, fechar o protocolo com desvio de mais ou menos 5 milímetros, corrigir e reiniciar o protocolo após o EPID semanal. Então, assim, eu vou fazer a primeira irradiação, vou fechar esse protocolo e depois vou realizar novamente a medição. Próstata com semente, mais ou menos 80 grays. Nos primeiros 5 dias, fechar o protocolo com desvio de 5 milímetros. Corrigir e reiniciar o protocolo após o CBCT semanal. Fechar o protocolo média aritmética dos desvios X, Y e Z. Eu vou medir isso novamente. Por que eu dou esses primeiros 5 dias? Porque a expectativa é que eu irradiando o tumor, tanto com a tele ou colocando lá a granulação de ouro, o tumor diminua de tamanho. Se ele diminuir de tamanho, ajuda eu estar utilizando as mesmas medidas? Não, ele já está menor do que ele estava. Então, não adianta ficar irradiando aquela região, eu tenho que diminuir também os meus parâmetros de irradiação. Para cabeça e pescoço, primeiro 3 dias. Pulmão, primeiros 3 dias. Hipofracionamento, de 1 a 5 aplicações de alta dose. Diária, antes de cada aplicação, correção necessária. Então, eu vou aplicar 5 vezes, vou fazer 5 vezes essa aplicação. Cada vez que eu fizer a aplicação, eu vou ter que aplicar também a correção. Por quê? Porque é da natureza que ele diminua de tamanho. Então, eu tenho que diminuir também e alterar o meu protocolo. Certo? Deu para entender? Sim, após... Você vai pegar uma melancia. Você deixa a melancia no sol lá. Ela não vai desidratar? Automaticamente que ela desidratar, ela vai perder o tamanho, ela vai diminuir de tamanho. Por quê? Ela perdeu água. Então, ela vai diminuir de tamanho. O tumor é a mesma coisa. Quando você começar a irradiar ele vai sofrer os danos da radiação e vai começar a diminuir de tamanho. Essa diminuição de tamanho eu tenho que compensar através do meu computador. Aquisição da imagem. A imagem ela é adquirida com o protocolo do próprio software. Eu vou ver quais vão ser as colimações e da região para eu poder fazer a captura dessa imagem. Aqui funciona muito parecido com um tomógrafo. Está lá dizendo que o paciente, qual é o posicionamento do paciente, qual é o isocentro e o que é que eu vou querer capturar dali. Então, eu vou usar um arco de 200 graus de aquisição de imagem, reconstrução da imagem 3D a partir da imagem 2D. E quais são as vantagens? Informação da posição da próstata, volume do reto e da bexiga, melhor qualidade da imagem. E as desvantagens? O tempo é um pouquinho maior do que o esperado, porque eu estou fazendo aquisição de várias estruturas relacionadas à minha imagem, tá? A distância vai variar conforme o tamanho do campo. Para um campo grande, o flat panel é aproximado com o campo de áreas detectores. Tudo isso aqui seria necessário vocês estarem dentro do campo de estágio agora para poder observar.
Porque eu falando assim fica muito abstrato, a não ser que você tenha acesso, né? Você não tem acesso à região de oncologia lá, né? Eu, na realidade, eu tenho, mas na parte da tomo de planejamento, que eu estava na tomo, primeiro fiquei na recepção, depois eu fui para a tomo. Aí na tomo eu via, a gente lidava com a radioterapia, né? Fazia a tomo de planejamento e pacientes internos, pacientes internados e alguns externos para fazer tratamento oncológico também. Certo. Tá, então você acompanhou todo o procedimento para fazer Sim, a sim, simulação. as marcações, tipo, paciente com câncer de próstata, muitas vezes pedir enchimento de bexiga, né? Sim. Às vezes esvaziar o reto, essas coisas assim eu acompanhei. Não, então você pegou bastante experiência lá, né? Sim, sim, Eu percebi que você estava diferente, você está mais aplicada, eu achei. sim. Eu achei. Bom, esse procedimento, esse processo, para que serve? Serve justamente para eu ter um prognóstico melhor de tudo aquilo que vai ocorrer com esse paciente. O que é prognóstico? Eu saber qual é o tempo efetivo de vida e de melhoria de vida que esse paciente vai ter no decorrer desse tratamento, certo? Então, eu fiz o levantamento, o paciente entrou lá, foi diagnosticado positivo para qualquer tipo de tumor, ele fez exame de sangue, ele fez biópsia, ele começou a tomar a medicação, ele foi para a radioterapia, ele foi acompanhado com quimioterapia, se for o caso, se for necessário. O médico fez o levantamento das imagens, o software fez a fusão das imagens entre si, foi feito a simulação e o planejamento no tomógrafo, né? Para que ele possa receber a radiação, foi feita a marcação, foi feito o preparo, se vai ser bexiga cheia, bexiga vazia, reto cheio, reto vazio, ou seja lá o que for. Depois de tudo isso elaborado, aí sim o paciente vai para o tratamento final em radioterapia. É um processo longo. Mas depois que esse processo longo está terminado, ele vai ser repetitivo. Ou seja, eu vou fazer ele na segunda, na quarta, na sexta. Ou eu vou fazer ele em uma semana, na próxima semana o paciente retorna, ou o paciente vai chegar às 8 da manhã, eu vou fazer às 8, às 10, ao meio-dia, às 14 horas, às 16 horas, e depois o paciente vai para casa. Tudo depende do paciente, do protocolo determinado, do tipo de tumor. Cada caso é individual, não existe um caso igual ao outro. Depende da idade, depende do sistema imunológico, depende de pessoa para pessoa. Não tem o que eu fazer se eu não tiver essa descrição tumoral do paciente. Correto? Bom, radioterapia guiada por imagens, diferentes estratégias. Método 2D, tipo de informação, osso, marcadores, partes moles. 3D, marcadores e variações anatômicas. São modos diferentes de eu fazer a aquisição dessas imagens pelas informações que eu tenho em mãos. Então, está aqui, ó, referências ósseas, aquisição da imagem, ortogonais de 0 a 90 graus, verificação com DRR, referente cálculo de desvio, baixa dose. Quem faz esse processo, quem escolhe esse processo, quem delineia, quem faz os traços, é o dosimetrista ou físico médico. É ele que vai fazer esses traços para delimitar quais são as regiões de interesse e qual a quantidade de radiação que esse paciente deve ter. Certo, Sângela? Não é isso que nós tínhamos visto lá? Então tá lá, ó. O colimador. Vou usar ele isocêntrico, e aí eu vou colocando as informações aqui, ó, e o meu computador vai obedecendo quais são as regiões que devem ser mais afetadas ou menos afetadas desse tumor. Tudo visando o quê? Visando o máximo possível
a proteção das áreas adjacentes, né? E a recuperação mais rápida desse paciente. Depois que o tumor foi diagnosticado, ele foi irradiado, qual a tendência? Que o tecido adjacente cubra essa região que foi afetada mais rápido que o tumor consiga se desenvolver, tá? Então, tem aqui imagens coloridas, 3D, dando um dimensionamento e aonde a radiação vai incidir, tanto no axial quanto no coronal, ó. Então, aqui eu tenho uma imagem axial, aqui eu tenho ela no coronal, e aqui eu tenho ela no sagital e aqui eu tenho ela no coronal. São 3 pontos de incidência na qual eu vou irradiar o paciente para que haja a diminuição desse tumor. Olha só. Fusão por referência óssea. Vou usar a medida do isocentro aqui, ó, e os cálculos vão ser colocados aqui, ó. Lateral, 98,8 centímetros. Longitudinal, 85,7 e vertical, 7,5. Localização sem sementes, não levando em consideração a movimentação da próstata. Por quê? A utilização das sementes é mais traumática. Eu posso fazer radiação sem semente? Posso. Se eu fizer radiação com semente, a pessoa vai ter que ficar hospitalizada pelo menos, no mínimo, 1 semana. A irradiação sem semente, não. Ela vai lá, ela é irradiada e no outro dia ela vai para casa dela. No mesmo dia ela vai para casa dela, ela vai ter aí o seu dia normal, tá? Lógico, quando nós falamos de dia normal, nós estamos falando com os efeitos colaterais, né? Que a radiação pode causar na pessoa, vômito, tontura, náusea, enfim, daí por diante. Reconstrução 3D, muito show de bola aqui, ó. Aonde está sendo irradiado, aqui já foi utilizados os marcadores, 3 sementes de ouro são implantadas na próstata do paciente. Aqui o modelo da próstata e aqui as sementes, ó. 1, 2, 3. Uma visão lateral. 1, 2, 3. Uma visão anterior. 1, 2, 3. E eu consigo visualizar a região da próstata através de uma sonda ou através de uma reconstrução 3D. Eu não sei se na clínica aqui eles utilizam esse método. Sabe se eles utilizam? Não sei. Não sei, não cheguei a... Não. Bom, visualização dos marcadores. Ó, irradia aqui, ó. Depois, lateral. Anterior e lateral. E aí o computador consegue me dar justamente a forma da imagem em 2D. E em 3D, ó, anterior e lateral, tá? Os 3 pontos aqui estão bem dimensionados dentro do tumor, ó, tô vendo tendo uma vista anteroposterior. A medida deles, o distanciamento deles é praticamente o mesmo, né? Bem simétrico. E aqui em perfil, ó, aqui você consegue ver sombra do acetábulo, cabeça do fêmur, né, ó, nessa região, parte aqui do isquio. Então, as sementes de ouro vão ficar lá, 3 em 1, próstata 80 grays com sementes, diário, qualidade da imagem, precisão da localização e tempo de aparelho. Olha aqui, ó. Olha como é que fica a reconstrução 3D. O computador tira as estruturas que não têm interesse, deixa só as estruturas que são mais aparentes, as estruturas que realmente eu tenho interesse, eu consigo colorir e visualizar aqui. Quando o médico põe isso na tela do computador, ele consegue visualizar ela de várias formas, movimentar essa imagem e ter exatamente se existe ali um ponto de precisão. Sângela, eu estou indo muito rápido? Não. Não? Tá tranquilo? Muito tá. Bem. Então, nós temos aqui, ó, os pontos de modificação, né? Consigo girar essa imagem, consigo equalizar, centralizar. Ela está digitalizada, eu faço o que eu quiser com ela dentro do que o software me disponibilizar. Ó, aprofundei mais a imagem e eu vou conseguindo visualizar, ó lá, ó. Onde estão os pontos. E aqui, novamente, ó. Lateral 0,8, longitudinal 77,6, vertical 10,6, né?
o lado positivo e o lado negativo. Ele me dá aqui, ó, vou aceitar, vou imprimir isso. Se eu quiser imprimir, eu também faço a impressão. Então, variação anatômica interinfração. Primeira simulação, faço a simulação em traços, aquilo que eu quero observar, e depois a primeira aplicação. Consigo fazer a primeira aplicação. Segunda aplicação, viu que o formato aqui mudou? Tá? Então, por que eu tenho que fazer isso progressivamente? Cada vez que eu faço aplicação, eu vou ter que alterar algumas condições do meu computador para que seja mais preciso. Segunda aplicação, depois da simulação, isso fica mais fácil. Então, tá aqui, ó, o reto, simulação, esse azulzinho aqui, ó. Primeira aplicação, ó, eu tive diferenciação desse tumor. E segunda aplicação, o azul aqui, ó, diminuiu mais ainda, aumentou a curva. Então, é justamente isso. Movimento da próstata é independente de referências ósseas. Variação, interfração dos volumes do reto e da bexiga. Em pacientes obesos, o resto do setup torna-se mais importante, que é a movimentação da próstata, tá? Porque nossa bexiga urinária se movimenta conforme a temperatura, conforme aquilo que ela produz, enfim. E isso faz com que a próstata também se movimenta. Mas a movimentação é pequena, né? Então, seguir mudança da anatomia do paciente. Calcular a dose que é entregue no volume-alvo em estruturas críticas e, com isso, avaliar a necessidade de replanejamento. Preciso irradiar? Preciso. Só que, se há movimentação da estrutura perda ou ganho de massa, eu vou ter que fazer o quê? O replanejamento, que é aquilo que nós falamos anteriormente aqui mesmo. Ó, é bem complicadinho. Se nós estivermos numa sala presencial, eu iria colocar algumas imagens dessa daí para vocês explicarem o que está acontecendo. Mas eu não sei se isso no virtual nós vamos conseguir fazer. Eu tenho que conversar com eles ainda. A gente está trabalhando em cima disso. Tá? Mas o pulmão aqui, ó, alinhamento baseado no tumor, alinhamento baseado no osso. Na radiologia, o osso ele é um ponto de referência para tudo. Então, eu vou fazer uma radiografia de crânio. Eu não posso pegar a referência de posicionamento de crânio pela orelha do paciente, porque a orelha do paciente vai variar muito em relação às outras estruturas. Eu não posso pegar digital umbilical como referência. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar crista ilíaca, porque é osso, então não existe aí movimentação. Boa noite, André. Um alinhamento baseado no tumor, e eu tenho aqui, ó, uma estrutura que é alinhada paralela à coluna vertebral do meu paciente. Aqui na lateral eu tenho o coração. Desse lado aqui, eu já tenho alinhamento baseado no osso. Então, eu tenho um arco costal aqui e eu sei que ele está paralelo ao meu osso externo. Boa noite, Giovana. Então, essas dimensões são variáveis referente ao meu posicionamento. Tá? Ó, 0,2 aqui, 0,0 aqui, 0,4 aqui, 0,2 aqui, 0,0 aqui, 0,3 aqui. Então, alinhamento baseado no tumor, ó, bem em cima do tumor. E o alinhamento baseado no osso, também vou atingir o tumor? Claro, vou atingir o tumor. Tá? Só que a movimentação interna pode ser que ocorra eu tenha que fazer uma reavaliação. Que corte é esse aqui que é apresentado na imagem, Sângela? Qual corte é esse? Axial, não, né? Axial? Quase. Sagital? O ápice pulmonar?
certo? Sim, aqui tem o pulmão aí, não pega a aorta aí, né? Não, isso aqui é um corte coronal. Então, tu veja aqui o ápice do pulmão, né? A base dele aqui. Aqui está o tumor e aqui está a parte cardíaca. Essa parte amarela aqui é a parte cardíaca. Entendeu? Sim. Então, é isso aí. Bom, peguei todo o alinhamento aqui, ó. Aqui ele saiu em destaque, tá vendo, ó? E eu vou realizando a minha radiação. Ó, outro posicionamento aqui, essa imagem aqui, o paciente está em decúbito dorsal, certo? O tumor está aqui, o osso do externo aqui, e esse corte é sagital. Corte axial e corte coronal. A tomografia vai me dar os mesmos cortes, a ressonância magnética vai me dar os mesmos cortes, certo? Sempre axial, sagital e coronal. O paciente está com os braços elevados sobre a cabeça e a região de interesse está aqui, ó. Ele tem um tumor pulmonar no pulmão direito, aqui, ó, voltado para a região do mediastino. Ápice cardíaco está aqui, isso aqui é a primeira porção do fígado que aparece, ó, juntamente com cúpula diafragmática aqui. O ápice cardíaco repousa sobre a cúpula diafragmática, nesse ponto aqui. Então, esse é o início, mas olha, mudou. Percebeu que teve uma movimentação? Olha lá, ó. Olha a diferença da minha curva. Vai mudar novamente, ó. Olha a diferença da minha curva. Por que está tendo essa variação? O paciente está respirando. Então, esse movimento de inspiração e expiração faz com que eu tenha movimentação da estrutura e, evidentemente, que o computador ele tem que compensar essa diferença para poupar regiões adjacentes ao meu tumor. Tá? Ó. E aí, o que vai mudando aqui também? Ó? Início, 14,4 grays, quantidade de radiação incidente. 23,4, 32,4, 43,2, 54 grays, tá? Então, o computador ele vai fazer toda essa irradiação no movimento de sístole e diástole desse paciente. Ó, pulmão IGTV, ele vai me dar todas as imagens, a quantidade de radiação que receberam, e ele vai depois também me montar um gráfico. Referência óssea positiva, sementes positivas, posição da próstata, correto, reto e bexiga, foi irradiado? Não. Utilização de 3, de 8 a 12. Então, assim, máxima visualização intermediária e sem visualização nenhuma. Tranquilo? Foi bem rápido, eu quis passar todo esse conteúdo agora, eu achei que a sala está cheia, enfim, porque esse material ele é importante para você entender, nós vamos voltar sobre ele para trabalhar depois, eu vou ver se eu dou uma mexida, pego alguns exemplos para passar para vocês, mas seria basicamente isso que nós vamos ver sobre o GVTV, e o IGRT da parte de tórax, tá? Então, nós vamos trazer outros exames depois, assim que possível, e vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a formação deste diagnóstico. Amanhã eu vou mandar um exercício para vocês fazerem lá na sala virtual, tá? Então, às terças-feiras, geralmente vai ser postado um exercício lá, vocês vão ter essa aula anterior e depois eu vou postar o material para vocês também, e em sala de aula nós vamos ter que tirar as dúvidas. Tranquilo? Dúvidas? Não. Tranquilo, Sângela? Foi bom, Sângela? Deu para você entender legal? Sim. Sim. Giovana chegou agora, perdeu o ônibus, mas tudo bem, não tem problema não. Eu tava com problema na minha internet, por isso que eu atrasei. Puxa vida, a internet ontem também aqui não funcionou direito não, viu? Então, daí por isso que eu só consegui entrar agora. Pois é, meu. Mas a aula tá gravada, tá? Eu vou colocar lá o link, tudo bonitinho. Você vai receber um recado aí no e-mail da turma, ou você vai lá no YouTube e você vê as aulas lá, tá bom?
Marca Tá bom, as então. dúvidas e nós, quando voltarmos nesse assunto, você tira as dúvidas. Tranquilo? Beleza, então. Essa aula vai ficar na sala lá virtual, André? Ou vai ser no YouTube mesmo? Olha, todos os links são enviados para o e-mail da turma, são colocados lá no Unimestre e eu subo para o YouTube também. Ah, então Todos tá. eles. Tá? Tô perguntando pra daí poder fazer atividade, né? Que daí eu vou ver a aula antes pra poder elaborar a atividade que você mandar. Sim, 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 sim. Não tem problema não que vai ter tempo para isso, tá bom? Então tá bom, então. Obrigada. Nada. Sângela, alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? Tranquilo. Então nós vamos parar por aqui e logo depois da merenda, às 20h30, tem aula de qualidade. Tranquilo? Até mais, André, pessoal. deixa eu te perguntar uma coisa. Você conseguiu já receber o meu material sobre o artigo? Material sobre o artigo. Da atividade da aula passada que você mandou. Eu acho que é em qualidade que você mandou. Eu acho.